Amados da Segunda Igreja Batista em Aracruz, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. E não somente com vocês, mas todos aqueles que neste momento se unirão a nós para juntos louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Este culto foi gravado ontem em nossa igreja, por algumas questões de saúde, nós não tivemos a possibilidade de fazer a transmissão ao vivo e ter a interação com você que nós tanto gostamos de fazer. E, portanto, aqui eu quero também agradecer a todos os irmãos que estiveram envolvidos ontem nessa gravação, aos nossos meninos do louvor, à nossa equipe técnica que esteve na transmissão do culto, na gravação do culto ontem. Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos e não teremos a possibilidade de transmitir os nossos momentos de louvor por algumas questões técnicas. Mas com certeza será transmitida agora a mensagem do Senhor ao seu coração e tenho certeza que falará muito ao seu coração, assim como falou o meu coração. Peço a você que fique até o final com a gente. Deus abençoe. Um bom culto a todos nós. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Grande abraço em todos. E obrigado a todos que têm intercedido neste tempo pela família pastoral e a recuperação da família pastoral. Tá bom? Forte abraço para vocês e com certeza curte conosco aí este culto. Estará falando o pastor Olendino, já esteve conosco em outros momentos e com certeza tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Esteve conosco no Retiro dos Jovens, também abençoando a vida dos jovens da nossa igreja. Então peço a você também que esteja aí conosco e abra o seu coração para aquilo que Deus tem a ministrá-lo nesta noite. Fique com Deus, Deus abençoe e bom culto a todos. Segunda Igreja Batista em Aracruz, mais do que uma igreja, uma família. Deus abençoe a sua vida. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 17, no verso 17, diz que o amigo ama todo o tempo e na angústia nasce um irmão. E hoje nós teremos o privilégio de ouvir não só um amigo, mas um irmão que Deus me deu, que Deus concedeu, a minha família, né? Que tem compartilhado muitos momentos com a gente, ter seguido por nós de maneira mútua, né? E hoje nós teremos o privilégio de ouvir o nosso irmão Olendino, que esteve conosco há pouco tempo, falando no Retiro dos Jovens, pastor Olendino, e hoje estará ministrando também a palavra de Deus no nosso coração. Ele é direto lá do sul, né, do sul do estado do Espírito Santo, lá de Celina. Ele vai estar compartilhando conosco aquilo que Deus já colocou no coração dele. E antes de passar a palavra a você, pastor Olendino, eu gostaria de orar, entregando a Deus mais uma vez a sua vida, para que Deus te use nessa noite. Vamos falar com Deus? Amém, querido. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de falar contigo. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, aquele que tem cuidado de nós em todos os momentos, em quaisquer circunstâncias. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos passado nessa casa, onde o Senhor tem lapidado, onde o Senhor tem forjado o nosso caráter, mesmo em meio à enfermidade. Mas mesmo assim nos encontramos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os detalhes, não tem deixado faltar nada, tem suprido todas as nossas necessidades, isso para nós é motivo de alegria. E hoje, ó Deus querido, ter o privilégio de ouvir o teu servo ministrar à tua igreja aquilo que o Senhor já ministrou e revelou ao teu coração. Pedimos ao Senhor que mais uma vez seja instrumento de Deus em tuas poderosas mãos para abençoar o teu povo aqui da Segunda Igreja Batista. Ou todos aqueles que têm a possibilidade de ouvir. Nós oramos e agradecidos somos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos irmãos da Segunda Igreja Batista em Aracruz. É uma alegria estarmos juntos. Inclusive, neste dia 2, completa aí um ano, em que eu e a Alessandra, minha esposa, tivemos a oportunidade de passar alguns dias na companhia de jovens e adolescentes desta igreja, um congresso maravilhoso. E aí, no último dia de congresso, no domingo à noite, também tive a oportunidade de estar aí pregando na igreja e foi um tempo muito agradável, um tempo proveitoso. Então, antes de iniciar a mensagem propriamente dita, gostaria de deixar este abraço aí para os irmãos. Pastor Fábio, Tati, Miguel e João são pessoas que fazem parte da minha família e têm abençoado a minha vida e a vida da Alessandra, inclusive a reserva deles para as férias do ano de 2021, aqui na minha casa, já estão até feitas. Sempre passam um tempo aqui com a gente. É muito bom ter a oportunidade de conviver para com os irmãos. Segunda Igreja Batista em Aracruz, fiquei muito feliz
Lembro dos irmãos como sendo uma igreja missionária, um povo também que tem como desejo estudar a palavra do Senhor. E observei a forma como vocês cuidam da família pastoral. E fala muito ao meu coração quando uma igreja entende que a família pastoral cuida da igreja e a igreja cuida da família pastoral. Eu sei que os irmãos estão orando, o pastor Fábio, nós também aqui estamos orando, e Celina, em favor da vida de vocês. Ok? O tema da mensagem desta noite é nenhum impedimento. Esta mensagem faz parte de uma série de mensagens cujo Deus falou ao meu coração quando fiz leitura do livro do pastor Marcelo Aguiar, que traz como título Cura pela Palavra. Um livro muito interessante, onde Deus usa a vida daquele pastor, hoje pastor presidente na Igreja Batista em Mata da Praia, para nos ensinar que alguns desafios chegarão até as nossas vidas, mas o nosso Deus está conosco, nos sustentando e nos abençoando. Gostaria de fazer um convite a você nesta hora, que abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 14. Nós vamos ler os versículos de 6 até o de número 10, e depois nós vamos ler os versículos 22 e 23 de 1 Samuel, capítulo de número 14. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiverdes em mente, eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Agora vamos lá para o versículo de número 22, querida igreja. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Vamos orar, queridos? Santo Deus e amado Pai, peço ao Senhor que, nesta hora, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar e que cada palavra que aqui for mencionada possa ser uma direção dada pelo Senhor. E que o Senhor, bondoso Deus, possa aplicar a Tua palavra em nossas vidas e possa transformar todo o nosso ser. E é no nome, no poder de Jesus Cristo, pelo qual eu oro ao Senhor agradecido. Amém, Senhor. Queridos, sempre tenho esse sentimento ao meu coração. Costumo orar antes de ler a palavra, costumo orar durante quando estou lendo a palavra e costumo orar também pós-leitura da palavra. Porque acredito que o intelecto humano, ele é algo que precisa ser explorado. Sim, nós precisamos ler bons livros, nós precisamos mergulhar, buscar a forma como o texto está sendo desenrolado e buscar as aplicações. Mas a direção da palavra é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro para ser vivido. E nós só temos condições de viver as palavras deste livro quando entendemos que Deus é quem direciona as nossas vidas. É certo, meus amados irmãos, que os desafios vão, os desafios vêm, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. Você foi comprado por um alto preço. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, com o sangue dele, está comprando a sua vida, assim como também está comprando a minha vida.
O Espírito Santo é aquele que deseja cuidar de você. Você tem valor. E os desafios da vida não conseguem direcionar você, porque você está nas mãos do Senhor. Há uma canção que o irmão Moacir, diácono aqui na minha igreja, costuma cantar nos nossos cultos de comunhão, que traz como título Nenhuma Condenação Há. Uma canção bem antiga, foi até regravada por um jovem agora, em um ritmo de reggae, uma balada bem interessante, algo gostoso de ouvir. Mas a letra é a mesma, que na minha visão é o mais importante de uma canção. E há um determinado momento que ele fala que nós começamos a viver pelo sangue que verteu na cruz. E diz que nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Você que já está vivendo cada ato deste culto nesta noite, eu não sei como está o seu relacionamento para com Cristo, mas eu já quero no início desta mensagem fazer um convite. Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, entregue. E se você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor, viva como um discípulo de Cristo e deixe Ele guiar o seu coração, porque não há condenação. Volto a frisar a parte desta linda canção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para entendermos um pouco melhor o que Jonatas está vivendo com seu escudeiro e ali os soldados, o exército do povo de Deus denominado Israel, precisamos voltar lá em 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 e 6, vão dizer que os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. Eles tinham então 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia do mar. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas, poços e cisternas. Era um exército muito grande. Todas as vezes que eu leio este texto, eu fico pensando como não era ali a situação do povo de Deus. Todas as vezes que eu leio este texto e penso que este exército tinham tantos soldados quanto a areia da praia, eu fico pensando nos desafios que eu e você vivemos. E nós estamos vivendo juntos um mesmo desafio chamado Covid-19. É um grande desafio, mas uma coisa eu tenho que afirmar para você nessa noite, diante deste texto: o nosso Deus é maior. Mas, pastor Marcelo Aguiar foi muito feliz em seu livro intitulado Cura pela Palavra, e ele vai nos dizer na página de número 42 que quando há um problema que atormenta, o confronto é inevitável, o inimigo é indiscutivelmente mais forte, o tempo se esgota, as pessoas cobram-lhe uma posição, você simplesmente não sabe o que fazer. É em momentos como esse que a angústia se apodera do seu coração. Quem de nós, quando está frente a frente com um problema e ainda não encontrou a solução, não sente-se angustiado? E o que é angústia? Segundo o dicionário, é tristeza, brevidade, grande aflição, ansiedade acompanhada de opressão e profunda tristeza. Para o rei Davi, angústia é no vale da sombra da morte, como ele menciona no Salmo de número 23. Para Abraão, angústia era ter que entregar a vida do seu filho Isaque em sacrifício. Para Jesus Cristo, angústia era estar ali naquele momento em que ele pediu para que os discípulos orassem. E no jardim do Getsêmani, Jesus fala com Deus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Sim, eu e você temos momentos de angústia. E nessa noite, para você, querido, angústia pode ser o fato do seu esposo estar desempregado. Angústia pode estar sendo gerado na sua vida pelo fato de um filho ou um sobrinho, alguém que você ama, estar viciado em algum tipo de droga.
Angústia pode ser para um filho que aceitou a Jesus como Salvador e olha para o seu pai, olha para a sua mãe e vê que eles são incrédulos. Talvez neste momento a sua angústia possa ser pelo fato do seu casamento estar abalado e de repente você está pensando até em um divórcio. Mas uma coisa eu posso falar para você nesta noite. O segredo de Davi, o segredo de Abraão é que ambos os homens acreditavam e sabiam e tinham um conceito exato de quem Deus era. Esses homens conheciam o caráter de Deus, sabiam o que Deus faria por ele, sabiam o que Deus já tinha feito na vida deles. Esses homens tinham experiência para com Deus. No momento de angústia e em todos os momentos das nossas vidas, precisamos ter intimidade para com Deus. O pastor Fábio, no início da mensagem, se dirigiu à minha pessoa e à pessoa da Alessandra como amigos que Deus transformou em irmãos. Nós temos intimidade. O pastor Fábio, acompanhado da sua família, vem para minha casa, nós passamos um período juntos, eu vou até a casa dele, ou às vezes nos encontramos em Vitória. A intimidade, ela vem ao longo do tempo com o relacionamento. Algumas pessoas dizem que querem ter intimidade com Cristo, mas não o buscam diariamente. Algumas pessoas dizem que querem ter intimidade com Deus, mas não leem a sua palavra, não oram e não estão atentos àquilo que Deus tem falado. Essa intimidade nunca acontecerá, queridos. Porque da mesma maneira que Deus escolheu Davi, ele também te escolheu. Davi não é mais importante para Deus do que você. Nós somos importantes para Deus. Em um livro intitulado Agenda do Líder, foi produzido pela Joerp em 1988, o escritor deste livro é Fascolo. Ele diz que uma parte dos homens agem sem pensar e a outra pensa sem agir. Quando você tem alguma decisão a tomar, você busca a pessoa de Deus e aí pensa com ele para tomar uma atitude. Diante dos desafios que a vida te oferece aí na sua casa, no seu local de trabalho, na sua rua, no meio da sua família e dos seus familiares, você busca os conselhos que vêm de Deus. Uma das coisas que eu não me canso de falar com as ovelhas, não do meu rebanho, porque eu não tenho rebanho, o rebanho é do Senhor Jesus Cristo. Costumo dizer que sou o pastor auxiliar na Igreja Batista em Celina, porque o pastor presidente desta igreja é o próprio Jesus Cristo. Ele é o dono desta igreja, foi ele quem planejou e é ele quem sustenta a igreja, e aí eu tenho a oportunidade de ser obreiro nesta casa, e isso é maravilhoso. Mas eu tenho a consciência de que o Senhor é quem direciona a obra dele com o poder que está nas mãos dele. Mas uma coisa eu entendo, assim como Davi volta a mencionar, e nesse caso aqui, nós estamos pensando na pessoa de Jonatas, eu e você precisamos agir, nos envolver, confiar e caminhar. Lembre-se sempre, nenhum impedimento. Sabe por quê? Nenhum impedimento há? Porque o Senhor livra com muitos ou com poucos. É o primeiro subponto dessa mensagem. Os versículos que vão de 6 até o de número 10, é possível ver um diálogo entre Jonatas e o seu escudeiro. Logo no início já é possível pensar que Jonatas não anda sozinho. E a primeira aplicação no início desse versículo é: você não deve andar sozinho. Você não pode ser uma ilha isolada no meio do Pacífico. Eu e você precisamos ter pessoas ao nosso lado. Pessoas em que podemos confiar. Pessoas com quem dialogamos. É possível observar dentro deste texto que mesmo Jonatas, sendo líder daquele escudeiro, ele começa a conversar. E ele fala no versículo de número 6, vem, vamos passar a guarnição. E aí ele fala para o escudeiro por qual motivo que ele está chamando ele. Porque o Senhor nos ajudará.
A tradução do nome Jonatas é Javé deu. Sim, ele é o filho de Saul. Ele é amigo de Davi. É um homem que Deus chamou para liderar batalhas, mas é um homem que, acima de tudo, confia em Deus. Quando ele está ao lado daquele jovem escudeiro, aquele servo, aquele criado, Jonatas busca ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com aquele menino que está ao seu lado, assim podemos dizer. E aquele escudeiro também confia em Jonatas. E ele diz: faze tudo segundo inclinar o seu coração. A recíproca é verdadeira. Aquele escudeiro diz o seguinte: o que você determinar, a maneira, Jonatas, como você instruir, eu estou pronto. Mas ele fala aqui do momento daquilo que inclinar, daquilo que o coração de Jonatas estiver submetido. Coração, meus irmãos, é o local onde Deus escolheu para morar. A inteligência do servo e da serva do Senhor, pensando em inteligência emocional, as tomadas de decisão não são apenas com o seu intelecto, mas com aquilo que Deus colocou no seu coração. Até porque, na maioria das vezes, nós vivemos um confronto entre aquilo que pensamos e aquilo que Deus deseja que façamos. É aquela expressão que diz de uma canção: como escolher entre a fé e a razão. Quando eu olho para este texto, eu fico pensando que esse Deus, ele nos livra das batalhas e nos faz vencer as batalhas, mesmo quando nós achamos que estamos fracos. Aliás, naquilo que me cabe, no sentimento que vem ao meu coração, crente bom é crente fraco. Crente muito forte é algo complicado. Porque na maioria das vezes, quando nós já achamos que conhecemos demais, quando nós já achamos que sabemos muito, nós não queremos aprender mais. Na maioria das vezes, quando nós confiamos no poder das nossas mãos, quando nós confiamos no nosso poder financeiro, quando nós confiamos nos nossos títulos, nos nossos bens materiais, nós esquecemos da pessoa de Deus. E o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus não divide o comando da sua vida nem com você mesmo. Ele deseja guardar e direcionar o seu coração. É certo que o Senhor nos chama à batalha. Eu não sou muito dado à reclamação não, tá, irmãos? Eu aprendi ainda muito cedo, com 9 anos de idade, vendendo picolé na praia de Camburi, que eu posso escolher entre rir e chorar. Ali ainda menino, uma criança, eu entendi que é melhor rir do que chorar. Eu creio que nós não podemos ficar reclamando das coisas. A atual reclamação é por esta pandemia. No ano de 2015 a 2016, se não me foge a memória, nós tínhamos uma reclamação que acontecia o tempo inteiro, que era uma seca. Nós estávamos vivendo uma seca, ficou um período sem chuva, estávamos atravessando grandes problemas. Sempre teremos problemas. Mas ficar reclamando do problema não adianta. Até porque uma coisa é clara, o Senhor, ele nos chama a batalha. Até porque uma coisa é muito clara, Deus nos chama para a luta. Até porque a vida aqui na face da terra, ela tem alguns desafios que eu e você enfrentamos. No versículo de número 8, é o momento em que Jonatas fala ali agora com o seu escudeiro o seguinte: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. É uma outra versão que eu li no início, diz o seguinte: eis que passaremos aqueles incircuncisos. O que o texto está falando neste momento é: nós conhecemos a Deus, por isso nós vamos passar. Este problema ele será ultrapassado. É hora de carregar o desafio, é hora de desfazer, é hora de transgredir, é hora de passar adiante. E naquele momento, Deus já havia colocado um plano no coração de Jonatas.
Sabe aquele desafio que você está vivendo hoje? Deus já tem um plano para resolver esse problema. Agora você precisa deixar Deus agir na sua vida. É como se Jonathan estivesse falando o seguinte: olha, escudeiro, nosso exército é pequeno. Mas nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lá e vamos falar para aqueles homens: olha, estamos aqui. Seria mais ou menos, se nós analisarmos friamente o texto, seria um plano suicida. Um exército minúsculo. Vem Jonatas e agora um menino. E fala o seguinte: vamos falar para aqueles soldados: ó, nós estamos aqui. Mas Jonatas sabia que o Senhor é quem estava chamando ele àquela batalha. E ele, então, aguarda uma direção de Deus. É o que nos fala o versículo de número 9 e o versículo de número 10. Ele fala o seguinte para o seu companheiro: olha, nós vamos aparecer na frente daqueles soldados. E se eles virarem para nós e falarem bem assim: parai, nós não subiremos. A palavra parar dentro deste texto, quando traduzida do hebraico, vai apontar para um momento em que nós precisamos ficar mudo. Uma outra expressão vai dizer crescer mudo. No livro de Provérbios, estudando aquele livro, eu aprendi que nós precisamos falar menos e escutar mais. Ficar mudo diante dos problemas não significa apatia, mas é um momento de reflexão para ouvir o que Deus tem a fazer. Ele diz: se aqueles homens falarem assim, ó, parai, nós não subiremos. Nós não vamos dar mais nem um passo. Nós vamos ficar ali estagnados. Já no versículo de número 10, ele tem uma outra direção. E ele diz: se aqueles homens falarem bem assim, subir, então nós subiremos. E isto nos servirá como sinal. Sinal dentro deste texto como uma marca distintiva. Um milagre. Precisamos entender que para irmos adiante ou darmos alguns passos atrás, precisamos ouvir a voz de Deus e receber um comando. Igreja, nós não podemos viver de forma independente. Nós precisamos viver na dependência de Deus em todo tempo e em todo lugar. Precisamos orar mais, falar menos, ouvir mais a voz de Deus, a direção que Deus tem para a minha e para a sua vida. Talvez não. Deixe-me fazer uma afirmação. Algumas coisas, alguns problemas ainda não deixaram de acontecer na sua vida porque você não tem deixado Deus resolver. Em agosto agora, dia 23 de agosto, eu vou completar 6 anos como pastor aqui na Igreja Batista em Serim. Dia 18 de julho, eram 6 anos que eu fui consagrado ao ministério pastoral. Eu ainda sou um jovem pastor. E creio que, se Deus me permitir completar 30 anos de ministério, ainda serei um jovem pastor. Porque ainda tenho muito para aprender. E eu lembro que no início dessa jornada, algumas coisas me deixavam muito preocupados. Mas hoje eu olho para determinadas situações e eu penso comigo, ou falo quando estou mais à vontade. Às vezes eu falo com a minha esposa bem assim: ah, se o meu problema fosse só esse aqui. Isso não é um problema. Porque às vezes o problema cresce dependendo da forma como você olha para ele. Às vezes você fica amedrontado diante de um problema porque você ainda não lembrou-se ou esqueceu-se de que Deus está cuidando de você e que está direcionando a sua vida. Ou também você pode estar tentando enfrentar este problema sozinho. Aí você não vai ter sucesso. Porque esse problema, de fato, ele é grande para você. Mas para o nosso Deus, esse problema nem existe. Deus busca um povo, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, que queiram viver na dependência dele. Na minha visão, uma das marcas da igreja desse século é o desejo de viver por sua própria conta. Eu falo da maneira que eu quero, eu visto a roupa que eu quero, eu frequento o lugar que eu quero. Eu consumo a bebida que eu desejo. Quando, na realidade, a expressão deveria ser: vou perguntar para Deus. Se for da vontade dele, eu vou àquele local.
Ah, então a roupa está na moda. E é legal usar uma roupa da moda, quem não gosta de andar bem vestido. Mas calma aí, deixa eu perguntar para Deus aqui se essa roupa ela é uma roupa que é condizente com alguém que tem uma vida que está no altar. Determinada gíria, determinado linguajar desse momento está acontecendo, mas deixe-me ver aqui o que significa esse linguajar e ver se isso é próprio de sair da boca de um servo ou de uma serva do Senhor. O Senhor, terceiro e último ponto desta mensagem, não conhece impedimentos. O povo de Deus, ele precisa ser otimista, nunca pessimista, porque nós servimos a um Deus que tem poder para mudar qualquer história. Porque nós servimos ao Deus Criador de tudo aquilo que os nossos olhos podem e daquilo também que os nossos olhos não podem ver, da Terra e de todo o universo, de tudo que nele há. É preciso tomar posse e entender que Deus não conhece impedimentos, que nada é impossível para o nosso Deus realizar. Mas essa confiança e esse relacionamento com o Deus do impossível está reservado para homens e mulheres que leem a palavra de Deus. Está reservado para homens e mulheres que colocam as suas vidas diante de Deus. Está reservado para homens e mulheres que buscam viver como discípulos de Jesus Cristo. Depois daquele diálogo, nos versículos que vão de 6 até o 10, depois daquele momento ali em que Deus chama Jonatas à batalha, em que ele faz prova e aguarda qual vai ser a direção de Deus, agora nos versículos de número 22 e 23, nós vamos ver o resultado da perseverança dos servos do Senhor. Diz no versículo de número 22, que ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Quando li esta porção de texto, o que o Senhor falava no meu coração para dividir com esta igreja, ora reunida nesta noite, é que Deus quer usar você, veja bem, meu irmão que me ouve nesta hora, para apresentar para as pessoas esse Deus que não conhece impedimentos. Precisamos testemunhar dos milagres que Deus tem realizado nas nossas vidas. Precisamos anunciar para as pessoas que estão à nossa volta quem é o nosso Deus. Precisamos evangelizar em todo tempo, em toda hora e em todo lugar. Nem sempre precisamos abrir a Bíblia para evangelizar, até porque a Bíblia mais lida é a Bíblia que você vive. Nem sempre precisamos convidar a pessoa para vir até a nossa igreja ou para assistir o nosso culto online, para ali estarmos introduzindo a palavra de Deus na vida dele. Precisamos viver a palavra de Deus diante daquela pessoa para que ela possa ver esse Deus agindo. Para que ela possa ouvir, assim como estes homens de Israel. A palavra ouvir dentro deste texto vai apontar para escutar e logo obedecer. Nós estamos falando aqui do povo de Israel, aqueles cuja tradução é o Deus prevalece. Estamos aqui falando da nação de Deus. Quantas pessoas em meio aos templos, quantas pessoas envolvidas com igrejas ainda não entenderam e ainda não conhecem esse Deus do impossível. Mas eu e você precisamos olhar para este texto, olhar para as atitudes de Jonatas e volto a dizer, sermos também um instrumento nas mãos do Senhor. Aquele povo viu que o grande desafio deles, que naquele momento eram os filisteus, e é sempre bom lembrar que do povo dos filisteus é que veio, que depois deste texto mais à frente, virá o gigante Golias. Aquele que era enorme, Davi era bem pequeno, mas Deus usou a vida de Davi para derrubar aquele gigante. Porque neste momento, Davi é pequeno diante do gigante, mas o gigante é minúsculo diante de Deus. Mas este povo era um povo forte. Este povo, os filisteus, era um povo dado à batalha.
Esse povo era um povo sanguinário. Esse povo era um povo que entendia de guerra. Mas o nosso Deus não ficou parado. Eu creio em um Deus que realiza milagres. As minhas orações diante desse gigante chamado Covid-19 têm sido pedindo ao nosso Deus que nos traga uma vacina. Porque eu creio que o nosso Deus tem esse poder de resolver este problema, de resolver outros problemas que ainda surgirão. O versículo de número 23 vai dizer que assim livrou o Senhor a Israel naquele dia. E a batalha foi bem além daqueles campos em que eles estavam ali naquele momento. Essa expressão que o Senhor livrou vai fazer uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Livrar dentro deste texto vai apontar para a salvação em Jesus Cristo, que é o nosso Messias, que é o nosso Emanuel, o Deus conosco. A tradução também do hebraico vai dizer que a palavra livrar dentro deste texto aponta para livrar de problemas morais. Exceto que a sociedade, independente do século, independente do ano, ela tem os seus desafios. Mas atualmente a vida moral tem sido algo bem complicado. E quando pensa-se aqui em problemas morais, está falando da ação de Deus em transformar vidas. Sim, o Senhor, traduzido também como Javé, aquele que existe, o nome único do verdadeiro Deus, esse Deus que guardou a vida de Jonas, do seu escudeiro, de todos aqueles soldados ali de Israel, é o mesmo Deus que deseja guardar a sua vida. E nesse momento, o meu convite é para que você pense na sua vida nessa hora. E se você ainda não pode levantar a sua mão e afirmar que faz parte do Israel de Deus, que faça um concerto com Deus ainda nessa noite. E se você já tem esse sentimento e sabe que faz parte do povo de Deus, viva de acordo com a vontade de Deus. Se Deus está mandando parar, pare. Se Deus está mandando caminhar, caminhe. Seja um servo obediente. Viva de acordo com a vontade de Deus. E a sua vida será uma vida maravilhosa sobre a face da terra. Eu tenho falado aqui na Igreja Batista em Celina que Deus reservou para nós nessa vida o que há de melhor, banquetes, a melhor vida. Mas para isso precisamos ouvir a voz de Deus e saber aonde Ele nos quer. Encerrando a mensagem nesta noite, lembre-se sempre, nenhum entendimento. Deus está te chamando à batalha e você deve ir. Lembrando-se sempre que o Senhor não conhece impedimentos e Ele nos desimpedirá, estará à nossa frente. O Senhor livra com muitos recursos, mas Ele também livra com poucos e nos livrará. Gostaria de fazer mais uma vez citação do livro do pastor Marcelo Aguiar, Cura pela Palavra. O Deus de Jonatas é o mesmo nosso. E aquele que enviou o seu próprio Filho para nos redimir. Portanto, não poupará esforços na promoção da nossa felicidade. Para encerrarmos, Romanos, capítulo de número 8, versículos 38 e 39. Estou convencido de que nada poderá jamais nos separar do seu amor. A morte não pôde, nem tampouco a vida. Os anjos não poderão, e todas as forças do inferno não poderão afastar de nós o amor de Deus. Nossos temores pelo dia de hoje, nossas preocupações sobre o dia de amanhã, ou o lugar onde estivermos bem alto no céu, ou nas profundezas do mar, nada jamais será capaz de separar-nos do amor de Deus, demonstrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Que o Senhor nosso Deus possa continuar a aplicar esta mensagem na sua vida e no seu coração. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
abençoe a sua vida e guarde todos os seus sonhos. Igreja Batista em Aracruz, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Pastor Fábio, muito obrigado pelo convite. E assim, então, encerro as palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Amém, pastor Landino. Deus continue te abençoando. Com certeza, esse tempo tem nos feito realmente parar para pensar em muitas coisas, mas ao mesmo tempo também despertando-nos para não sermos inconsistentes, inconstantes, e seguirmos adiante. Que Deus tenha nos preparado realmente, como você falou, grandes coisas, grandes experiências e grandes vitórias também, eu creio nisso. Muito obrigado. Abençoou minha vida, com certeza, e tenho certeza absoluta que também abençoou a vida da igreja e de todos aqueles que tiveram acesso a ouvir. Eu queria pedir a você, antes de encerrar, que você estivesse orando a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos, por aqueles que serão alcançados por esse texto, pela saúde da família pastoral, pela sua igreja. Obrigado aí por cederem, né? O seu pastor auxiliar de Jesus aí em Celino, como bem disse você, amém. Expressão nova, mas eu vou usar, viu? Vou usar. Amém. Muito verdade. Deus possa estar abençoando. Eu queria pedir a você que orasse pela igreja, orasse por todos aqueles que estão acompanhando o nosso culto, abençoando assim essas famílias, por favor. Amém. Vamos orar, igreja. Feche os seus olhos nessa hora. Coloca diante do Senhor aí a sua vida. Pede ao Espírito Santo para ressaltar no seu coração quais são os desejos que Deus tem para você. Santo Deus e amado Pai, grande é o teu nome. Te louvo nesta hora, com o coração agradecido, por ter a oportunidade de fazer parte do teu Israel, por ser uma ovelha no teu rebanho, e ter a oportunidade de estar com estes irmãos amados da Segunda Igreja Batista em Aracruz nesta noite. Ó Deus, que todas as pessoas que estão participando conosco deste culto sejam abençoadas pelo Senhor nesta hora, Deus. E que a tua santa palavra que aqui foi pregada possa ecoar, ó Deus, nos corações. E vidas possam render-se aos teus pés. E homens e mulheres possam ter o desejo de viver de acordo com a tua vontade. Recebe, ó Deus, esta igreja nas tuas mãos. Que a igreja Batista em Aracruz seja relevante aí neste local. E que vidas possam ser ganhas para o Senhor a partir da direção que o Senhor tem para esta igreja. Recebe em tuas mãos, ó Deus, a vida do pastor Fábio Ventura, a vida, ó Deus, da Tati, a vida, ó Deus, do Miguel, a vida do João, a vida, ó Deus, desta família pastoral, que neste momento, ó Deus, tem passado por esta batalha, mas é com a tua permissão, e o Senhor, ó Deus, já tem vitória para eles. Por isso, em nome de Jesus, entrega os teus servos nas tuas mãos. Guarda-os e direciona-os nesta noite. Também, ó Deus, te agradeço, Senhor, pela vida deste ministério de louvor, pela vida, ó Deus, daqueles que estão envolvidos, ó Deus, com a transmissão deste culto, que o Senhor possa recebê-los nas suas mãos nesta hora, e que toda, ó Deus, a instrumentalidade que o Senhor concedeu aos teus servos possa ser usado pelo Senhor no teu reino, ó Deus. Recebe também, ó Deus, a cidade de Aracruz nas tuas mãos. Pessoas, ó Deus, que têm sofrido neste local. E a maior de todas as mazelas é porque ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar a usar poderosamente a Segunda Igreja Batista em Aracruz para anunciar o teu santo evangelho. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar com estes irmãos. Obrigado, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E é no nome e no poder de Jesus Cristo, pelo qual eu oro ao Senhor agradecido. Amém, Senhor. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida, viu? Forte abraço. Amém. Obrigado mais uma vez por nos atender.
e por nos abençoar, sendo instrumento nas mãos do Senhor. Deus Amém. abençoe você. Obrigado. Agradece. Hã? Sou eu quem agradece. Muito obrigado pelo carinho. Que isso, mora aqui, ó, no meu coração. Paga nem aluguel. Amém. Amados, Deus abençoe você que está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Espero que a mensagem que o Senhor nos trouxe, através do teu servo, tenha também ministrado ao coração de vocês. Encerraremos agora com o pessoal do louvor. Lá, obrigado ao pessoal do louvor, o pessoal da transmissão que está lá na igreja incansavelmente, domingo após domingo, dedicando o seu tempo em servir ao Senhor, no seu dom e no seu talento. Que Deus os abençoe. Deus abençoe vocês, minhas queridas ovelhas. Forte abraço. A cada dia mais orgulhoso de vocês. Bom, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos voltar com louvor e logo após esse último cântico nós estaremos encerrando esse culto desta noite. Que Deus poderosamente nos abençoe. Fiquem com Deus e até breve, em nome de Jesus. Deus abençoe.